Quando Jesus expulsa os vendedores e os cambistas ali da frente do templo, ele faz algo simbólico e também profético. João 2,16 diz assim, tirai daqui essas coisas e não façais da casa do meu pai um mercado. E ele também cita Isaías e Jeremias. Ele diz, minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vós a transformais em covil de ladrão. Isaías 56,7 e Jeremias 7,11. Em outras palavras, Jesus ele não rejeita o comércio em geral, mas ele denuncia o uso da religião para enriquecer ou explorar a fé das pessoas. E essa é uma crítica direta à hipocrisia, a hipocrisia religiosa e a mercantilização daquilo que é sagrado. Deixa eu te contextualizar para você entender o que se passa nessa passagem. O templo do Senhor, ele era o centro religioso nacional de Israel. Então todos os judeus, eles iam até o templo para poder oferecer os sacrifícios, e principalmente durante a festa de Páscoa. Mas havia um detalhe prático importante. O que acontece? Os peregrinos, eles vinham de todas as partes de Israel. Então eles não conseguiam muitas vezes trazer os animais para sacrifício, como pombas, ovelhas, bois, enfim. Então eles compravam ali na frente do templo. Além disto, o imposto cobrado tinha que ser um imposto da moeda específica deles, o ciclo santuário. Então os cambistas, o que eles faziam? Eles trocavam as moedas estrangeiras por essa moeda sagrada. Portanto, o comércio no templo, ele tinha no começo uma função legítima, ajudar as pessoas a cumprir as suas obrigações. Qual que é o problema? O que aconteceu aqui? A corrupção. E com o tempo, esse comércio ele se distorceu. E os vendedores e os cambistas cobravam valores abusivos. Para quê? Para explorar os fiéis, sabe? E o comércio em si, ele ocupava até o átrio dos gentios. Ou seja, a parte do templo onde até os não-judeus podiam orar. Então o ambiente de oração que era para ser feito acabou se tornando um mercado barulhento e corrupto. Então Jesus ele percebeu que aquilo profanava o sentido daquele lugar. Em vez de conduzir as pessoas para adorar a Deus, o templo havia se tornado um meio de lucro, onde o poder para os líderes religiosos e os comerciantes era de fato aquele local. E qual que é o sentido espiritual dessa passagem? No Evangelho de João, esse episódio, ele aparece logo lá no início. E Jesus ele fala de algo ainda mais profundo. O que ele fala? Destruir esse templo, em 3 dias o reconstituirei. Ou seja, João 19. Então ele está falando do templo do seu corpo. Jesus ele revela que o verdadeiro templo de Deus já não é mais aquele prédio de pedra, mas a própria presença de Deus entre nós, ou dentro de nós. Assim, o que é sagrado agora não é o comércio, mas o coração humano que se torna morada de Deus. Em resumo, o comércio no templo começou com uma boa intenção, mas se corrompeu por quê? Porque a religiosidade quis impor regras que Deus não havia imposta e começou a permitir coisas que Deus não permitiu. E mais, Jesus ele purifica o templo para restaurar o sentido, ou seja, lugar de oração e não de exploração. O gesto também anuncia uma mudança radical, que o verdadeiro templo passa a ser o próprio corpo de Cristo e depois a comunidade daqueles que creem nele. Amém? Que você tenha um ótimo dia em nome de Jesus.